Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, é o Ação em Reação chegando pela sua TV Com, canal 11 da NET. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quarta-feira, ao vivo, falando para toda a Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Nessa quarta-feira, nós temos como convidado o Juarez Câmara. O Juarez, que é proprietário da Academia Mahatma, ele que é uma das vítimas no aspecto real da coisa, né? Porque naturalmente que o acidente aéreo que vitimou a tripulação, Eduardo Campos, que trouxe essa comoção nacional, essa reviravolta inclusive nos meios políticos, vitimou também diversas famílias que de certa forma ou tiveram o seu ganha-pão prejudicado ou o seu lar. Muitas das famílias perderam a sua casa ou não podem voltar para a sua casa, além do transtorno emocional, né? Enfim. E nós vamos conversar com ele, entender bem todo esse processo. 1 hora de programa acho que é suficiente para que a sociedade santista possa acompanhar o momento que ele está vivendo, de que maneira a gente pode ajudar. A participação que vai me ajudar a fazer o programa, do João Vilela, também gentilmente vindo ao programa. Juarez, boa tarde, obrigado pela participação. Sei que você já prestou entrevistas a diversos veículos, deve ter falado desse tema por diversas vezes, mas eu gostaria que você pudesse retratar aqui aos telespectadores, para a gente dar início à nossa conversa, esse momento, né, que você está vivendo e no dia, né? Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde aos telespectadores, boa tarde, Augusto. A situação que nós estamos vivendo agora é uma situação de espera, e de uma espera sem nenhum, vamos dizer assim, sem nenhum horizonte, né? Porque a coisa está sendo jogada de um lado para outro, para outro, e até agora a gente não recebeu os moradores que perderam suas casas e outros tipos de materiais. No meu caso, que eu perdi, além do trabalho, eu não tenho onde trabalhar, eu não tenho onde levar o meu material para poder dar continuidade. Embora tenha muita coisa danificada na academia, por exemplo, as piscinas, eu não tenho condição de uso. Tem 2 piscinas minhas que estão rachadas, com tubulação quebradas, que a gente viu. Uma delas foi inclusive esvaziada pelo Corpo de Bombeiros. Então, quer dizer, nós estamos totalmente parados. Tem um amigo que está fornecendo um espaço de academia lá perto, que é a Academia Fênix, está oferecendo um espaço, mas as 2 academias, o local não comporta as 2 academias. E por um outro lado também, eu trabalho... paliativo. Paliativo, não só na área de fitness, mas eu trabalho na área de grupos especiais, que eu trabalho com idosos, hipertensos, diabéticos, né? Pessoas pré e pós-operatórios. Então, quer dizer, eu preciso de um equipamento específico para isso, e tenho profissionais específicos para isso, né? Então a gente tem pessoas aí que já estão há bom tempo já reclamando, sentindo dores e coisas nesse sentido, com cirurgia próxima ou de pós-cirúrgico, que a gente tem que dar continuidade de qualquer forma. E até o momento, corri de uma forma e de outra lá, os aluguéis perto ali estão muito altos, a base de 15, 18, 16 mil. O imóvel era seu? O imóvel é meu. O imóvel é meu. Então, quer dizer, essa dificuldade é bastante grande. Então, a gente agora está começando assim a cair a ficha das coisas realmente, mas ninguém se apresentou até agora, né? Então, é culpa disso, daquilo e tal. Quer dizer, existe uma preocupação enorme vamos assim, de início, de se tentar achar situações para atender as necessidades políticas do pessoal, né?
se vamos castigar Acho o que PSD. a Marina vai estar aí, a informação que a gente tem é que ela vai fazer um ato no local, não sei se você já foi procurado por... Não, até agora não. Parece que ela vai vir, eu particularmente acho que se fizer isso, muito negativo. Ela vem amanhã, né? Ela vem amanhã? É. Eu acho que a informação que eu tive foi de que ela iria no local do acidente, né? A gente tem escutado isso. Acho, não sei, importante ela ir lá com uma solução, né? Exatamente, trazer uma solução. E para ver lá e fazer o memorial lá e deixar um vaso de flor, eu acho que já passou essa fase. Teve até selfie no enterro do Eduardo Campos, né? Mas você vê, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que pode ter acontecido com qualquer um de nós. Né? Foi na sua academia, infelizmente, nas casas ali no entorno. Poderia ser na minha loja, poderia ser no buffet da Fernanda, poderia ser em qualquer lugar, na casa de quem fosse. É verdade. Na realidade ali é quase uma loteria onde caiu da forma que caiu. Deu até a grande sorte de não ter pego ninguém em solo, foi uma coisa, é quase um milagre isso, sem dúvida nenhuma. Agora, a questão, imagina o seu dano que você tem, que além da questão de ter ficado interditado esse tempo todo, ter destruído boa parte da academia, tem funcionários para serem pagos, você tem clientes, tem o dano emergente, você tem o lucro cessante, você tem mil coisas ali que acontecem. É verdade. E é aquela questão, o avião é de uma empresa, um usineiro de Ribeirão Preto que está falido. Né? O que a gente sempre escuta é essa questão. Ó, João, desculpem, eu já ouvi 300 versões de quem é esse avião. Não, tudo bem. Mas não tem importa. uma até que tem um contrato do avião que a letra é ilegível. Você viu? A assinatura elegível. Assinatura elegível. Aí eu fico pensando, porra, você sabe onde eu fico pé da vida? O Juarez é um cara sério, não vou falar que ele tem quase 70 anos, que ele vai brigar comigo. Você é um cara sério, tem os teus negócios, né? Eu particularmente, trabalho aqui com muito sacrifício. Cara, qualquer coisa que você faça de 10 mil reais, é um negócio que... comprou um carro, você... Vai lá no cartório, reconhece firma, tudo certo. O cara compra um avião de 1 milhão e não reconhece a assinatura de quem comprou. Mas Augusto, tem uma escapatória da questão pública da coisa, assim, das autoridades. Eu lembro quando caiu o avião da TAM, eu tinha passado... a meia hora antes, na mesma avenida ali, eu tinha pegado 23 e saí em Congonhas, meia hora antes, passei ali. Quando eu cheguei em casa, já estava passando lá o acidente que aconteceu, e ali foi incrível também, porque ali a pista era curta, estava chovendo, pode ser o problema do manche do avião, ou o pessoal tinha tido aquela greve dos controladores, estava aquela bagunça ainda, tinha mil problemas, e a única atitude que tomaram foi fechar o bordel que tinha a 3 quadras dali. Né? Então, quer dizer, de tantos problemas... Desculpa, que nós vamos pagar uma indenização milionária para ele. Ganhou na justiça, sem dúvida nenhuma. O Oscar Maroni já está em 50 milhões de reais, o que a Prefeitura de São Paulo precisa restituir. Nós vamos pagar. Na realidade, a Prefeitura de São Paulo vai pagar. Mas não deixa de ser público, né? Claro, sem dúvida, né? Sempre é. Mas então o que eu noto é o seguinte, falta uma responsabilidade para as coisas que acontecem, principalmente quando a coisa é pública. Agora, lógico, do meu entender, o aeroporto é homologado? É homologado. Só que ele não apresenta condições mínimas para aterrissar o avião. Se não tivesse aterrissado naquele dia, nada disso tinha acontecido. Então, o primeiro problema que houve, no meu entender, é que o aeroporto não é adequado. Você viu a entrevista? Ô Gisele, peraí, deixa eu interromper o programa. O João vai ficar bravo. Não tem o João não vem mais no programa. Claro que vem, mas não. Nós temos aquela entrevista do William Hack, que ele participou no jornal. Vocês lembram dessa? Tem aí? A gente consegue colocar um pouquinho antes, quando ele fala, olha como são as coincidências, né? Tem hora que está no ponto já? Já? Então peraí, 2 minutinhos, peraí. Olha como são as coincidências. É importante, né, a gente estar discutindo não só como nós vamos ajudar o Juarez, porque a Sabesp não vai parar de mandar a conta de água lá. Nem PTU da prefeitura. CPFL. Nem PTU da prefeitura. Ainda bem que você não paga condomínio, que eu ainda falei. Se tivesse pego os prédios lá, não sei se os apartamentos, olha, por enquanto você não paga condomínio, teu apartamento. A vida continua, né? Eu acho que alguém tem que ser responsabilizado. Ninguém está dizendo para crucificar ninguém, mas alguém tem que chegar e falar, Juarez, fica tranquilo, nós estamos aqui, vamos marcar.
e vamos te ajudar. Não só você, mas me parece que uma dezena de famílias. Sim, aí certeza. Que estão numa situação difícil. Tem gente que me parece que não está nem liberada a casa para voltar, não é isso? Sim, tem. O cara várias casas deve estar morando na casa de alguém. O senhor também está interditado aí, não está? Estou interditado, total. Ele também está não posso fazer nada. E no dia que aconteceu isso, entrou no jornal Hoje, o William Hack, que é o jornalista do Jornal da Noite, né, da Globo, ele entrou no ar no jornal Hoje. Ele estava, eu estou fazendo esse início, vocês vão ouvir ele falando, ele estava num evento no principal centro de treinamento da aeronáutica no Rio de Janeiro, e ele diz lá, você vai ouvir, ele diz assim, olha, acabamos de saber, eu estou num evento discutindo a aviação com os pilotos, os bambambãs aqui da aeronáutica militar, que aquela é uma base militar, e é unânime aqui, a base aérea de Santos não é confiável. Vocês vão ouvir agora ele fala. Isso é importante, olha, passo até, se o Juarez precisar, o link da matéria para que ele depois junte. Vamos ouvir, por favor. Eu estou na Escola de Estado-Maior da Força Aérea participando de um evento junto com oficiais aviadores responsáveis por comunicação social. Saiu do Santos Dumont e o destino era mesmo a pista da base aérea de Santos em Guarujá, que é usada também por aeronaves civis. Ela é conhecida, essa pista, pelos pilotos, como de certa dificuldade, porque o piloto, ao não se sentir em condições de ir até o pouso, tocar as rodas na pista e parar a aeronave, ele tem que proceder ao que se chama arremetida. E o acidente teria ocorrido justamente nessa fase do voo. Os pilotos aparentemente não se sentiram em condições de colocar o avião no chão e freá-lo, e decidiram arremeter quando o avião ainda estava no ar. As condições de meteorologia não eram nada boas, e os pilotos, segundo me dizem os oficiais aviadores da FAB, com os quais estou aqui no Rio de Janeiro, na Vila Militar, na Escola de Estado-Maior, conhecem a base aérea de Santos extensivamente, e todos eles sabem que é, digamos, com o tempo ruim, uma situação que o piloto tem que estar muito claro o que ele vai fazer e como. O tempo é considerado um fator contribuinte, mas não a causa. A causa... Olha, eu fiz... Importante essa declaração. Não é uma pista confiável, é uma pista que o cara tem que estar muito consciente, muita certeza. Inclusive, não consta nos principais... pilotos automáticos, né? Não tem como pousar automaticamente. Não, desculpa, não é piloto automático. As pistas, elas estão na programação de bordo. Essa não está. Essa não está, porque é uma pista... Justamente as outras pistas você consegue pousar. Essa não. Então, você não consegue. Agora, Juarez, a pergunta que eu vou te fazer, eu gostaria que você ficasse à vontade, que você puder responder, por favor. Que você achar que não deve responder, fique à vontade. Do acidente até hoje, vocês tiveram a visita do irmão do Eduardo Campos, que fez uma visita... De solidariedade. De solidariedade. Ele veio ver, começou o irmão do Eduardo Campos, ele se apresentou para mim, foi a primeira pessoa que ele contatou. Ele estava receoso da reação do pessoal, né, de todos os moradores, ele inclusive pediu o mínimo de pessoas possível lá. E ele falou para mim, eu vim numa visita de solidariedade, eu quero saber como é que vocês estão sendo tratados, como é que está acontecendo, o que aconteceu aqui realmente, quero ver. Então, falei, olha, nós estamos aqui, você é a primeira pessoa que está aparecendo aqui para dar alguma satisfação para a gente, porque até agora ninguém, partido, ninguém, exceto a Prefeitura de Santos, que atendeu muito bem todos os moradores, prestou os primeiros serviços. Que está ajudando, Paulo está te ajudando. Está atendendo, né? Ajudando essa estrutura dentro lá, né? Vamos dizer, do aspecto legal e tal, do município, está atendendo a todos os moradores, refazendo as divisões e tudo. Mas foi a única pessoa que se manifestou. E no caso, o irmão dele, quando chegou, a visita era simplesmente solidariedade, né? E verificar o que estava passando e pediu, estou com vocês,
na briga aí, entendeu? Me passem informações, o máximo de informações que tipo, porque eu vou continuar ajudando vocês de alguma forma e tal, pressionando no sentido de correr atrás de quem é o responsável realmente, né? E ele se emocionou muito quando foi entrando dentro da academia, eu fui mostrei a parte de baixo para ele se emocionou demais, né? E inclusive não conteve lágrimas, e então eu evitei o máximo de perguntas para ele, mesmo porque ele estava interessado também em fazer um registro no cartório ou no Ministério Público da estada dele aqui, da vinda dele até aqui. Ele esteve no Ministério Público. E ele fez a declaração lá. Depois ele voltou, ele falou, mas eu vou voltar e vou conversar com mais alguns moradores. Aí ele falou o seguinte, inclusive se puder me chamar algum jornalista, alguma pessoa de jornais e tal, para registrar minha estada aqui, é de suma importância. Eu falei, tudo bem, mas eu queria assim o mínimo de pessoas possível. Eu falei, tudo bem. No momento eu tinha uma das alunas minhas que era de televisão, então chamei ela para dar uma atendida ao pessoal. Então ela teve lá, teve com a televisão, ele mostrou o que tinha registrado lá no Ministério Público, conversou com o pessoal e fez o relato lá da proposta que ele queria, né? Para os outros moradores que queriam participar. Uma proposta de solidariedade. De solidariedade, bem claro, solidariedade. Ele queria e que ele quer acompanhar o processo, quer acompanhar toda a coisa. O Márcio França, que é presidente do PSB em São Paulo, candidato a vice-governador na chapa do Alckmin, tesoureiro da campanha da Marina, manteve-se, e tesoureiro do PSB nacional, deu uma declaração de que o PSB pagaria os prejuízos. Ele entendia como responsável. Como responsável, eu vi essa declaração. O Beto Albuquerque, que é o candidato a vice-presidente e uma das pessoas do PSB, já deu uma outra, ao ver esta declaração do Márcio França, disse, não, o partido não tem nada a ver com isso. Sim. A gente não recebeu, visita de nenhum político lá, exceto o prefeito que deu assistência jurídica, tudo. Ninguém apareceu, nem vereador de Santos, e principalmente o Márcio França, que deveria, mora aqui do lado, né? Está em plena campanha ele, filho aí, né? Numa contínuo, e não deu um mínimo de satisfação para ninguém, não apareceu, dizer que estou representando o partido, a gente ou vai dar uma força, alguma coisa, ninguém apareceu, ninguém. Então, nem de aeronave, nem de seguro de aeronave, absolutamente ninguém. Das seguradoras, eu até vou pedir licença para você, porque nós fizemos um programa aqui com o Fábio Garibe da Ozan, e nós estamos falando de seguro. Sim. E o Fábio comentou, falou, olha, poxa, me espanta um estabelecimento comercial que não tem um seguro. Até nós sugerimos aqui, demos uma sugestão para as pessoas, né, que moram em casa, tem que ter um seguro, 40, 30 reais, 20 reais, tem seguro de todos os valores, de acordo com o que você quer ser ressarcido. Porque o fato, a tragédia que aconteceu na Alexandre Herculano é uma tragédia imensurável, né? Como o João falou, poderia ter caído na casa de qualquer um. Sim. Né? Você não está em rota de aeroporto. Você não está... Quem imaginaria, né? Acho que você nos seus 70 anos nunca imaginaria que ia cair um avião, né? na sua helicóptero. Até nós falamos aqui, poderia ser porque tem lá a possibilidade era grande de helicóptero. Levantamos e olha, eu quero fazer aqui um registro. A Fernanda, quando era vereadora, no início do ano passado, ou no início desse ano, não me recordo, acho que foi no início desse ano, ela fez um projeto, um questionamento à prefeitura da quantidade de helipontos, que tem um pessoal lá do entorno da Comeri que está reclamando de que a Comeri se utiliza diariamente de um heliponto lá, ou de um espaço onde pousa o helicóptero, e que leva temor aos moradores, né? Então, há uma preocupação de resguardar o seu patrimônio. No teu caso, você não tinha um seguro, o Juarez, a Mahat, mas não tinha um seguro. Você está dependendo do seguro do avião? Sim. O que aconteceu? A gente tinha, até 2 anos atrás, a gente tinha seguro. Okay. Então, o que acontece? Eu aluguei a academia por 4 anos e pouco, e o pessoal que alugou na academia, depois de 8 meses, deixou de pagar. Okay. Né? Então, o que aconteceu? Nós pegamos a academia novamente. E aí, então, tivemos que enxugar gasto.
porque ficou uma série de dívidas para trás, muita coisa e tal, então foi uma reestruturação. E uma das coisas assim que nem passou pela cabeça, a gente esqueceu da história do seguro e não fez o seguro. Então, quer dizer, a gente já tinha anteriores... Isso não tira a responsabilidade de quem causou o prejuízo, naturalmente. É que talvez eu levantei a hipótese de se você tivesse um seguro, talvez nesse momento você poderia esperar um pouco mais, com mais tranquilidade, o desenrolar. Até assim, exato. Mas do jeito que está, você vai depender de alguém da seguradora do avião vir falar com você, não é isso? Com certeza, porque, vê bem, eu estou sem local, lá está totalmente descoberto, não tem condição. Hoje, por exemplo, teve essa chuva, essa vendaval de ontem, mais a chuva, tinha 2,5 dedos de água em toda a extensão do galpão meu, que é um galpão lá de 280 metros quadrados, né? Então, quer dizer, não tinha condição de utilização. As piscinas, dos dois lados das piscinas, arrancou toda a cobertura. As duas piscinas estão rachadas e com encanamento quebrado. Vocês formaram alguma associação já ou um grupo? Porque eu li no jornal A Tribuna que uma associação de vítimas de acidentes aéreos já tinha... Inclusive eu vi a foto de um senhor com uma mala, eu acho que falei, pô, isso é documento, é mala pra caramba, né? Me parece que isso vocês já foram procurados, mas... Caminhou alguma coisa nesse sentido, não? Não, é um grupo de uma associação de vítimas de acidentes aéreos lá de São Paulo, que reuniu com alguns moradores. No dia eu não estava presente, né? E então eu estava fazendo BO, porque eu fui um dos últimos a fazer BO, porque eu precisava ver o final da coisa das minhas piscinas, né, que estava acontecendo. Então, eles fizeram uma reunião lá, nem todos participaram, né? Foi a convite, inclusive, de uma ela tinha sido aeromoça, ela estava no voo. Olha, né? Só. Que perdeu, né? E aí o que aconteceu? Eles fizeram essa reunião lá, mas algumas pessoas aderiram, outras pessoas não aderiram, né? Então a gente tem tido contato quase que diariamente entre os moradores ali. Os mais assim ligados do 115, sou eu do 115, do 113 e o do 111. Que são as 3 casas do lado de cá interditadas. E do prédio? Me parece que tem um prédio. Tem um prédio do outro lado que são mais 4 apartamentos que não podem ser usados, estão totalmente destruídos, né? E um do lado, acho que é o do 117, se não me engano, também 1 ou 2 também não tá podendo utilizar, né? Então a gente tem conversado mais ou menos para ver o que a gente vai, para onde vai, mas particularmente o pessoal, cada um está fazendo a sua própria ação, né? Correndo atrás. Correndo atrás, quer dizer, tentando achar um norte para a coisa. Olha, eu não estou entrando no aspecto, né? Alguém pode estar vendo o programa e falar, pô, mas morreu gente e tal. Eu não estou falando disso, porque acho que isso já foi. O que tinha que falar já foi falado, o pessoal já foi velado, já foi enterrado, já todo mundo rezou, chorou, e vai continuar chorando, porque um filho que perde um pai, não tem nem como recuperar, a esposa que ama o marido, a mãe que perde um filho, que não é natural, né? Mas esse é um lado, né? Que cabe a nós orarmos e chorarmos, né? Mas o outro lado, eu falei aqui, não sei se pelo meu lado taurino, né? Da coisa mais da terra, do seguinte, vai vir a conta de luz, tem que pagar, a Sabesp não quer saber, ela vai mandar a conta. Existem outras Se tiver vítimas... com vazamento lá, é capaz de receber uma baita de uma conta. Sim, vou ter que responder. E depois tu tem que ir lá, olha, mas eu só... Tem outras vítimas no acidente, não é só a questão de quem faleceu. Não, lógico. Vítima é todo mundo que está em volta, o Joriz é uma vítima. Eu vi uma senhora que tem uma filha que não pode entrar no apartamento, então está se fazendo uma campanha no Facebook. Ela perdeu tudo e é lógico, ninguém espera. Então, eu imagino que fico feliz que o Paulo Alexandre, né, não poderia esperar, né, outra postura dele senão essa, né, de se envolver com os familiares. Fico triste pelo Márcio França, como você disse, está aqui do lado, está em campanha. Eu acho que poderia ter visitado lá, inclusive deu uma declaração, fica tranquilo, o PSB vai pagar tudo. Eu estava até achando que vocês já tinham recebido algum representante do PSB se colocando à disposição, né? Mas eu falei aqui várias vezes e vou repetir, acho que se não tiver um envolvimento político nesse caso... Vai ser muito difícil resolver. Não é? Se não tiver, vai ser muito difícil. Difícil e demorado. Demorado, sem dúvida, vai ser. Porque você vê até as questões... Quando acontece algum acidente aéreo, a coisa sempre leva muito tempo
É sempre uma questão para se apurar, o que houve, o que não houve. Laudos leva muito tempo, você nunca vai saber o que aconteceu exatamente. É verdade. Agora, o que a gente tem que tomar um certo cuidado é assim, é o que você falou, Augusto, se você não tiver uma questão política envolvida claramente nisso, porque ali tem vários responsáveis, vamos dizer culpados, que não é questão, mas responsáveis são muitos. Desde quem locou o avião, ou você não sabe se foi um problema de tripulação, o que foi, mas o que sabe certo, a pista não é adequada. Isso é certo. Você colocou em uma reportagem agora, os oficiais falando a mesma coisa, todo mundo fala, todos os pilotos que chegam ali, o próprio José Serra deu uma declaração que ele veio uma vez aqui para Santos pelo aeroporto e nunca mais. Então assim, você começa a ver várias pessoas e é uma falta na nossa região. Nós temos o maior porto da América Latina, que é realmente uma cidade de pujança. Nós temos hoje uma sede da Petrobras aqui, nós temos uma série de coisas, e nós não temos, que esse aeroporto é até no Guarujá, há uma previsão de ser feito ali um aeroporto comercial. Depois da agora não vai ser. Não vai ser, exatamente, é outra questão. Mas Santos merecia ter na área continental, nós temos espaço na área continental, apesar da questão da preservação do meio ambiente. Tem lá, aí, que é mais fora de mão, mas tá lá. Tem aí, é difícil chegar, né? Tá lá, é um aeroporto grande, inclusive, é um aeroporto bem estruturado. Sabe, passou, eu acho, eu durante 3 anos fiz programa ao vivo todo dia lá no Guarujá, e a grande pergunta que todo mundo se fazia é por que que a aeronáutica não credenciava o aeroporto lá para virar aeroporto. Estava tudo. O Maurici tentou, o Farid tentou, a Antonieta tentou e faltava sempre um carimbinho, um não sei o que. Está explicado. Não tem condições. Ninguém queria falar nada, mas o aeroporto não transmite confiança. Sim. Se tiver equipamento, a gente pega aeroportos no mundo inteiro que estão em lugares terríveis. João, mesmo assim. O equipamento chega. Não, o equipamento chega. Você pega vários aeroportos no Brasil. Por exemplo, eu vou muito para o sul, por causa de questão de negócio. Eu nunca consegui aterrissar em Joinville. Nunca. Eu sempre ficava parando em Curitiba, tenho que pegar o carro para ir para Santa Catarina. Não consigo. Porque toda vez tem névoa, tem neblina, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Agora, eu acho que Santos é o único caso no mundo de ter um porto da nossa magnitude. Não tem um aeroporto. E não ter um aeroporto. Agora vai ficar mais difícil. Vai ficar mais difícil. Sem dúvida Ou então nenhuma. vai ter que ter alguma solução, até para evitar esse aeroporto. Uma solução mais bem feita, né? Vamos fazer um intervalo e no próximo bloco a gente vai continuar com o Juarez. Ele já se posicionou aqui. O Juarez, olha, esse grupo de pessoas está precisando de ajuda. Sim, com certeza. Né? Institucional, com certeza. né, Juarez? Exatamente. Dos deputados, aí tem e os caras são até ruins de marketing, né? Poderia fazer, até podia aproveitar esse Exatamente, marketing, exatamente. mas os caras até de marketing são ruins. Podiam até aproveitar alguma coisa e poderia se somar. Acho que é necessário. Eu vi uma matéria do vereador Lascani que propôs a isenção do IPTU, né? O que é razoável, né? Não vai resolver o problema de ninguém, não é verdade? Até porque se cair um avião lá, a área não pode nem ser usada. A área já está liberada ou ainda ela está interditada para estudo, avaliação técnica, essa coisa toda? Não, avaliação técnica não. O que aconteceu? No caso da minha academia, a prefeitura liberou para mim fazer as obras, fazer a recuperação. Tá. Mas depois que eu terminar de tudo, aí eu tenho que passar novamente para a perícia da prefeitura e tal, para fazer autorização para mim poder fazer o uso. Mas assim, a parte de perícia do acidente... O acidente só está lá na academia, ainda não passou, eu fiz o BO e ainda não passou o perito civil. Da Polícia Civil, que é fundamental. Que é fundamental passar. Deve ser na mesma hora praticamente, né? Mas na realidade são mais, eu estava vendo os BOs hoje, tem mais de 50 BOs feitos, né? Então eles estão fazendo, começando do primeiro lá e vem vindo fazendo, mas até agora não acabou. Tem muita coisa, né? Muita coisa. Né? Foi ali na Pasteiro, está sendo ali do sexto, né? Sexto ou sétimo na Pasteiro? No sétimo. É no sétimo ali na Pasteiro, que é responsável por esse caso. Eu deixei mais para fazer por último, porque uma piscina grande tinha sido esvaziada, então eu tenho que fazer ainda uma outra coisa, eu tenho que encher ela novamente, para ver se fechar, para ver se está vazando ou não.
A pequena, aliás, a do meio, que ela é mais distante, né? Quem atingiu em cheio, ficou cheio de escombros do avião, tudo dentro, foi a grande, né? Uma de 25 metros. Mas eu tenho uma de 10 por 6,5, que é uma de hidro. Essa, ela deve ter rachado ou quebrado, ou as duas coisas ao mesmo tempo, a parte de hidráulica de fundo, né? Ralo de fundo, essas coisas. Então o que acontece? Ela está vazando uma média de 2,5 dedos a 3 dedos por dia. Então eu estou fazendo a marcação porque você vai vendo gradativamente até onde ela vai parar. Ou se ela chega embaixo e zera. Então, quer dizer, isso é uma das maneiras que a gente faz para poder, é a única maneira que você faz para poder encontrar onde está o vazamento. Né? Ô, Juarez, duas perguntas que eu ia fazer. Uma, que eu esqueci. A outra, a primeira é, hoje, lógico, a grosso modo, qual é o teu prejuízo? Juarez e Academia Mahatma. Olha, hoje não dá para avaliar. Por quê? Porque hoje, por exemplo, a minha esposa começou a fazer o pagamento do meu pessoal hoje. Tá? São 16 funcionários que a gente está pagando, todo mundo. Então, entre hoje e amanhã eu tenho que acertar tudo isso. Sem trabalhar. Estou desde do dia 13, sem trabalhar. Então, o que eu... 13 de agosto. De agosto, exato. O que eu já recebi? Tem muita gente que tem planos de 6 meses, plano de 1 ano. A maioria desses planos, o pessoal chega para você, cara, meu cheque de volta. Não entendeu? Vou usar não vou usar, entendeu? Não vou usar a academia e é um direito. Lógico. E você tem que fazer isso, então nós estamos devolvendo. As outras pessoas não estão se adequando à nova situação da outra academia. Então, quer dizer, não vão pagar. Né? E aquelas que perderam, e muita gente que perdeu esses do dia 13 até o dia 30, vamos dizer assim, eles estão vendo como é que vocês vão repor, vão fazer o quê e tal, quer dizer, então, quer dizer, tem todo esse conjunto de fatores aí em termos de dívida nossa, né? E vê bem, esse é o meu ganha-pão, entendeu? Quer dizer, já chegou a conta da Sabesp, já chegou, a conta da Luz já chegou, entendeu? Então, quer dizer, isso é muito representativo, é o dia a dia. Então, quer dizer, nós estamos parados, sem nenhum tipo de receita, sem nada. Então, até hoje, eu posso pagar os funcionários até amanhã, mas daqui para frente, a situação é a seguinte, o que eu estou atendendo, que está atendendo lá, que o Nenê cedeu espaço lá, não é 1/4 dos alunos, né? Na academia dele. Então, quer dizer, os outros estão procurando outras academias, tentando se ajeitar. Agora, o pessoal de grupo especial não tem para onde ir, não tem o que fazer. E olha, tem uma coisa importante, por mais que você tenha essa solidariedade, né, de companheiros que cedam espaço e tal, eu queria deixar, essa é a minha opinião, pelo amor de Deus, é a minha opinião. Eu fico muito à vontade de falar, porque é o que eu penso mesmo, né? Não adianta... esse esforço todo que você está fazendo, lógico que é válido, mas não é o correto. Você estava lá com a tua academia montada, enfrentando as tuas dificuldades, como todos nós enfrentamos, o João enfrenta as dele, eu enfrento as minhas aqui. Agora puseram lá uma carga, né, em cima das tuas dificuldades de 1000 vezes a mais. Então, isso é importante destacar. Porque são 16 funcionários que devem pagar condomínio, luz, água, telefone. Famílias, provavelmente. 16 famílias, né? Juarez. É isso mesmo. Que o Juarez não consegue nem mandar embora. Esse é um outro problema. Porque tem uma rescisão. Você não consegue pagar o salário, não vai conseguir pagar a rescisão do funcionário. Então, é um processo que exige uma atenção imediata. Porque o teu problema é imediato. Exige uma atenção imediata. Nós temos que fazer um intervalo, e a segunda pergunta, antes de fazer o intervalo, a segunda pergunta eu li que tinha gente na hora do acidente na piscina, treinando. Parece que um professor teve, em algum momento, a luz lá e entrou na piscina e parece que se salvou. Isso aconteceu mesmo, Juarez? Aconteceu. Tinha na piscina grande, que foi assim que teve maiores escombros lá dentro, né, de restos de aviões e outras coisas. E além disso, querosene de jato em cima, né? E daí o porquê de ter sido esvaziado imediatamente pelo corpo de bombeiro. Ele teve a presença de espírito, tinha um garoto junto, de mergulhar e puxar o menino para baixo. Né? Ele segurou o menino e ainda fez o gesto para o menino se acalmar embaixo d'água e tal, acalmando o menino embaixo d'água, e depois saiu com o garoto. Legal, né? Na hora da saída, o menino acabou cortando o pé, porque já tinha pedaço de vidro e outros tipos de materiais lá. E dentro da piscina de bebê, tinha uma mãe com um bebê, né? E mais a professora. A bebezinha se machucou alguma coisa no braço e a mãe também, né?
porque ali a parte do bebê é toda fechada em vidro. Ok. Né? Para você fazer um ambiente bastante aconchegante e não ter mecanismo de vento ali para deixar quentinho, principalmente na época do inverno. O dia, embora foi muito ruim para o avião, para nós não tinha muito pouca gente lá, ou quase não tinha ninguém na academia na parte de baixo, de que a gente deveria ter lá por volta de 30 pessoas mais ou menos, entre 20 e 30 pessoas nas duas piscinas. Né? E na de bebê deveria ter pelo menos uns 8 ou 10 bebês. Né? Então, quer dizer, a coisa seria de um volume maior. Na parte de cima, eu tinha saído da parte do fundo ali, que aparece bem nos escombros lá, toda caída, o teto, aquela coisa toda, eu tinha acabado de dar aula ali com 18 pessoas, que eu faço um circuito hidráulico ali. Tinha acabado de sair da academia. E na parte da frente, estavam esses equipamentos que trabalham com grupos especiais, estavam os professores dando aula, e tinha umas 20 e poucas pessoas lá dentro. Inclusive, quando foi filmar, as primeiras filmagens que tem lá, você vai ver, estão ainda as toalhinhas do pessoal no banco, que estavam sentados, tudo isso, né? E, por obra do divino, não aconteceu nada a ninguém. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, quer dizer, de acidentado mesmo foi essa mãe, a bebê, o professor e o pé raspado do menino e a professora que cortou a cabeça. Graças a Deus não tivemos vítimas por parte aqui de quem estava em terra. Precisamos ajudar agora a resolver esse problema material. Vamos para o intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festas. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos. Aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis. Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, mandando um abraço especial, meus amigos da Ozan, 32288000. Acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, o restaurante Boqueirão Express Grill, o Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. Um abraço especial, meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. O Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Incatep, eu preciso fazer aqui uma justificativa que eu acabei, hoje é quarta-feira e eu esqueci, a verdade é essa. No sábado, eu estive no meu amigo Miguelzinho da Frota Vento, na hora do almoço, fui lá dar um abraço no Miguel
uma vez por mês eu e o Héctor Runian, né? A gente vai lá no Miguel. Uma vez por mês a gente vai lá no Miguel dar um abraço no Miguel. E eu estive no sábado lá e tava o Vieira, vereador Vieira, com a sua esposa, tava todo feliz lá, e eu deixo aqui meu abraço ao Vieira. E nós estávamos sentados lá no barzinho do Alemão, do lado da Frota Vento, e um telespectador que estava lá, me viu, me abraçou e tudo, e falou, vou pagar me deixou uma cerveja. Eu não bebo, mas o Miguel bebeu por mim. O Miguel bebe bem. E o Miguel bebeu por mim, mas o rapaz, depois ele foi embora e tal, eu não pude agradecer. Então eu quero agradecer aqui ao telespectador que me encontrou lá no Miguel no sábado, ali na João Éboli, e deixou uma paga, né? E que foi bebida com muita satisfação pelo meu amigo Miguelzinho. Nós estamos conversando hoje com o Juarez Câmara, ele que é proprietário da Academia Mahatma, a academia que junto com outros imóveis acabou sofrendo um dos principais acidentes da história do Brasil. História do Brasil, sem dúvida. Porque além, naturalmente, da questão das vítimas e da tragédia em si, está mudando o rumo. Né? Completamente, vai mudar o rumo da história do Brasil. A Marina, em São Paulo e Rio de Janeiro, já passou a Dilma pelo Ibope, e o que se fala é que é a próxima presidente da República. O que me preocupa muito, porque as eleições, né, a legislação eleitoral proíbe as propagandas, proíbe quase tudo, né, restringiu bastante, mas permite a divulgação das pesquisas, o que eu não sou contra. O que eu não consigo entender é que a pesquisa, da forma como ela é divulgada, ela acaba induzindo as pessoas. Né? Então eu vi recentemente um jornal dizer assim, Marina empata com Dilma e ganha no segundo turno por 10 pontos. Já está dizendo que está ganhando. Não é verdade? Mas aquele retrato não está contando os indecisos. Tem uma margem lá de indeciso que o cara pode resolver. Então, a pesquisa ela não pode ser indutora como vem sendo na maioria dos casos. Né? As pesquisas dizendo... Acho que a pesquisa tem que ser como agora. Olha como é incoerente. Governo do Estado, apareceu lá. Alckmin 40 e pouco, Scaff 20 e pouco, Padilha 7 e pouco. Esse é o número. E tantos % de indecisos. E o cara faz uma avaliação. Agora, depois dizem que eu não sou imparcial, né? Que eu sou parcial. É lógico que eu sou parcial, porque toda a imprensa é parcial. Claro. Você fala com o teu sentimento, né? Se os veículos de comunicação, alguns se utilizaram dessa estratégia. Tem lá 30% de indecisos, mas a Marina ganha no primeiro turno. Então eu acho que a gente tem que só tomar cuidado. Agora, esse acidente está passando por um momento de especulações, né? Um momento de questionamento de quem é o dono do avião, quem é responsável, quem realmente vai efetivamente indenizar as famílias. E como nós estamos falando aqui, não dá para ser uma indenização daqui a 15 anos, né? Exatamente. Porque você precisa viver amanhã, tá pagando seus funcionários, né? Então há uma necessidade. Eu, conversando com algumas pessoas, eu ouvi que o sistema, as empresas que constroem aviões, fornecem aviões, enfim, esse avião Cessna é de uma empresa canadense. Se eu estiver enganado, vocês podem me corrigir, né? Porque a gente ouve tanta coisa, lê algumas e eventualmente tem algum equívoco, mas esse avião seria canadense, e que enquanto a empresa não define se o problema é do avião, né, se for um problema do avião, um problema mecânico, ela não pode comercializar o avião. Por isso que parece que o pessoal corre. Você tem essa informação ou não, Juarez? Eu tenho uma informação semelhante a essa, sim, de se entrar com uma ação nos Estados Unidos. Entrar com ação nos Estados Unidos. Contra a fabricante. Imediatamente, se na indecisão, o juiz paralisaria de imediato a venda desse tipo de aeronave. E então o que acontece? Mas veio um técnico aliás, um perito americano, juntamente que parece com um engenheiro da Cessna, né?
E eles descartaram as possibilidades de drone, de outras coisas mais nesse sentido. Isso aí, drone, assim, que é o que de drone. todo mundo vinha falando. Isso. Ou de urubu, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Então, a informação que eu tenho é o seguinte, precisa que haja alguma evidência para que o juiz atue nisso. Quer dizer, por enquanto, ainda a gente tem dúvidas nisso, né? Então, Da causa. Da causa, né? Mas A aeronáutica, além da perícia, teve algum contato com você no sentido de solidariedade? Não, pessoal, lógico. Vocês são educados, educados, mas oficialmente? Não, oficialmente não. O governo brasileiro, oficialmente? Não, ninguém. E isso é uma das coisas que é impressionante. O seguinte, o partido, o mínimo que ele deveria fazer, é o seguinte: nós vamos dar uma satisfação para vocês, ou chegar e dar alguma satisfação. Porque, veja bem, alguém que é candidato à presidência da República, faleceu no local, teve um agravamento de toda a população local. Aí o que acontece? É um partido. Não sabe se foi o partido que locou, se foi o indivíduo ou quem foi que locou. Não interessa, mas veja bem, era um presidenciável que desceu para fazer uma atuação em Santos, né? Aí o que acontece? No Guarujá. Aí o que acontece? Ninguém deu satisfação e nem dá satisfação, né? Agora, estão preocupados em uma série de coisas. Quer dizer, quem é que paga o salário deles? Somos nós. Estão aí de campanha, contando 1000 historinhas, né? Fazendo, vamos dizer assim, dividindo o Brasil em feudos, né? E cada um atua numa área e ninguém dá satisfação. A presidência da República não dá o mínimo de satisfação, o governo federal não diz nada, nem olha, a Polícia Federal chegou a essa conclusão, ou aquela situação e tal, assim, a gente está encaminhando, estamos preocupados com isso, como é que estão vocês, se há alguma necessidade. Governo estadual, nada, né? A única preocupação, a prefeitura está nos atendendo. Isso é bom. Entendeu? Isso é ótimo. Por quê? Porque foi a única coisa que nós tivemos. Além da imediata atuação. E olha, a prefeitura então, pouco pode fazer. Exatamente. Né? Existe uma exatamente. Quem pode fazer menos, a prefeitura está fazendo mais. Está fazendo mais. Mas o partido, a preocupação do maior do partido é em dar continuidade na ação para que o governo federal não haja crime eleitoral? Uma situação eleitoral, de cortar pagou, isso, aquilo e tal, quem pagou, quem não pagou, eles estão preocupados com isso. Com o pessoal que vota e que cuida deles e que trata deles, né? Ninguém deu satisfação. A questão é a seguinte que eu olho. Vamos tentar... acidente de avião é uma coisa mais remota, uma coisa que acontece toda hora. Mas se fosse um carro, está lá com o partido, tem um motorista lá, tem uma pessoa lá, aquele carro está indo, atropela uma pessoa no meio da rua. De quem é a responsabilidade? De quem está no carro conduzindo aquela... no fundo, uma campanha eleitoral, todos sabem, tem um CNPJ que é permanente. E ele responsabiliza por uma série de danos que possam ocorrer. Não necessariamente esse tipo de dano somente, mas vários danos que possam ocorrer no meio do caminho. Então, pode acontecer, num carro atropelar uma pessoa e daquele carro ser da campanha, a campanha vai responder por aquilo. Eu queria só te fazer uma observação. Eu não sou contra as seguradoras, pelo contrário. Não, né? Claro. Não, o pessoal já acha que eu não gosto de seguradora. Não é isso. Até porque eu tenho seguros, né? Eu tenho seguro consciente que eu vou ter problema quando for usar o seguro. Sim. Não tem a dúvida. O que acaba acontecendo? A seguradora, e no Brasil a legislação permite isso, né? A seguradora vive e tem lucro quando não paga o sinistro, né? O grande lance da seguradora é não pagar o sinistro. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, para a seguradora, o terceiro, o próprio nome diz, é infeliz esse nome, o terceiro, né? É aquele cara que, você deu azar de estar aí, filho, mas meu negócio é o segurado, é o cara que paga, que mesmo assim é tratado de forma... Nesse caso, que eu não quero deixar aqui o Juarez preocupado, mas acho que ele deve se preocupar, enquanto não decidir de quem é a responsabilidade, de quem a seguradora vai pedir o ressarcimento do que ela vai pagar, eles não vão pôr a mão no bolso, bicho. Sim. Eles não vão pôr. Pode tirar o cavalo. Quem tá achando que vai chegar algum cara engravatado, paletó, da seguradora é capaz que paga uma mala. Olha,
Mas você viu o valor do prêmio? A TAM, você viu o valor? depende da indenização. Não, você viu o valor? Não. Que eles vão pagar? Não. É 2 milhões. Para quem? Para tudo. Eu não vi essa informação. A informação que eu tenho é que são 2 milhões. Não tem como avaliar a vida, né? Não tem como avaliar a vida, mas você tem. Tem um acordo, não, aqueles que concordam e os outros vão na justiça. Sim, você tem Por uma isso que eu diferença acho, e eu falei desde o início, que esse processo tem que ser um processo político, né? Exato. De que maneira? Chamar o governo federal, o governo estadual, chamar a prefeitura, chamar o PSB, o partido, sentar e todo conversar. mundo, né? Como o Juarez falou. Eu ia falar Eduardo Campos, Ministério Público, inclusive. Tá do meu lado falando, você tem razão. Ministério Público, inclusive. Ministério Público. Eu acho que deve tomar, nós temos que, né, chegar e dizer assim, olha, a senhora não tem onde morar? Bom, a prefeitura ela tem um programa de habitação social, que é um valor irrisório, R$400, mas que para muitas famílias é suficiente, para outras não. Então vamos aproveitar esse programa, o governo federal vai ajudar. Olha, o Juarez, procura um imóvel aí, o partido vai bancar, você até... Eu acho que essa ajuda, se ela não for política, se depender da seguradora, do não sei quem lá, não vai sair. A verdade, a gente tem que ser franco, desculpa, viu, Juarez? Não quero ser pessimista, mas eu sou pessimista por natureza. Não, mas essa... Não adianta a gente achar que vai aparecer um cara engravatado com 2 malas. Olha, quanto foi o seu prejuízo? Vamos construir a piscina, reconstrói ali, constrói a casa da mulher. Não vai acontecer isso. Eles vão brigar para não pagar. Então, a parte política não. Quando eu falei a parte política, foi nesse sentido. Um desgaste, né? Vai ficar uma mácula. Se a Marina ganhar a eleição, né? Ela ganhou a eleição por causa de um acidente que vitimou diversas pessoas, inclusive financeiramente. Essas pessoas precisam ter um respaldo. Não é isso? É uma responsabilidade social, que não existe. Social, não é verdade? É o princípio da coisa. Quer dizer, que porra de país é esse? O cara cai o avião, o cara vira presidente e acabou. E tudo bem, Juarez? Ninguém reconstrói uma vida. Eu nunca vou conseguir me colocar no teu lugar, viu, Juarez? Eu fico até um pouco emocionado, porque a gente trabalha tanto na vida, né? O Juarez tem 70 anos de idade. Quando o cara, né, a gente trabalha tanto para ter uma estabilidade na vida, acontece um acidente desse, e com exceção da prefeitura, que está fazendo o que pode, mas não pode muito, mas graças a Deus está fazendo o que pode, mas não pode muito. A gente não vê, né, a mesma comoção no sentido de eleger a Marina, a mesma comoção da cidade, inclusive, no sentido de dizer, mas espera aí, quem é que está ajudando o Juarez e as outras pessoas? Exatamente. Né? Não estou falando só do Juarez aqui, não. Eu vi, tem uma senhora que a Clô tem ajudado, uma menina que também está... Eu desculpa a minha emoção, porque eu fico me imaginando com 70 anos, já tinha infartado, né? Eu com 70 anos já tinha morrido, minha mulher está chorando no caixão. Que você está com a tua vida lá, né? Todas as dificuldades que a gente tem, e num episódio desse, infelizmente... Desculpa, viu, Juarez? Me emocionei, desculpa, viu, João? Imagina. Mas você está falando a verdade, realmente, né? Não existe, não está existindo nenhuma responsabilidade social da classe política mesmo, né? Não existe uma preocupação. E o interessante que você colocou, Augusto, também, que o Márcio França é daqui da região. Né? Ele é daqui da nossa região e tem uma importância muito grande na nossa região. Então, realmente, eu achei que tivesse procurado você. Quando eu vi a notícia no jornal que ele estava assumindo a questão toda, colocando de uma forma... Tranquilo. Eu fiquei super tranquilo. Eu falei, já deve estar tudo resolvendo a questão toda, deve estar tudo já uma questão já bem mais tranquila para quem está fazendo, quem está envolvido na questão. O partido tem Talvez ele tenha falado da boca para fora. Exatamente. E aí o Beto Albuquerque já falou, não, sim, tô dizendo, da boca para fora ele falou sem consultar, e o Beto Albuquerque disse que não, o partido não tem nada a ver com isso. Sim, mas ele, tesoureiro, também tem uma responsabilidade grande. Eu acho que ele, né, não sei... E sem contar que o Márcio França é advogado, é uma pessoa que sabe o que está falando. E é sério, é um cara né? sério, um cara que sabe o que está falando. Ele não ia chamar a imprensa para falar de qualquer jeito. Quando eu disse da boca para fora, não foi que ele falou sem por querer, falar. Estou dizendo, vai ver que ele falou dentro do grupo dele, mas ele esqueceu de ouvir os outros. E o Beto Albuquerque falou, não. Na hora que viu a declaração dele, ele disse, não, o partido não tem nada a ver com isso. Espero
que ele mude de opinião. Sim. Não é? Sim. Eu espero que o Beto Albuquerque mude de opinião, porque afinal de contas, dentro daquele raciocínio que você estava falando, né? Quando você tem um acidente, quem é que está dirigindo? Né? Mas eu vou além. Quando você tem um acidente e o carro é seu e o motorista é uma outra pessoa, o responsável é o dono do carro. Sim, ou se você emprestou o carro para alguém, mas você não tem condições. Não, quando você não tem condições. Se você tem condições. Mas no caso, que eu saiba, o responsável é o dono do carro. Sim, mas a empresa, vamos supor que esteja em falência. Sim. Que não poderia nem ter vendido esse avião. Isso então, parece que vendeu, que na falência não pode vender sem autorização judicial. Recuperação judicial, não era falência. Bom, é o novo nome da antiga falência. Né? Mas quanto à recuperação judicial, você não pode vender. Vendeu, não importa. A empresa não tem condições de arcar. É quem está com o bem. Comprou já irregularmente o bem. É verdade. Que adquiriu o bem irregularmente. Então, se é de fulano, ciclano, beltrano, alguém era dono. Alguém tem que ser responsável. Alguém era dono. Juarez, você quer deixar alguma mensagem final? Você está precisando de algum tipo de apoio financeiro? Eu sei que sem dúvida nenhuma você deve estar precisando. Mas que a gente puder ajudar da parte institucional, porque grana é difícil, né? Estou tentando aí, inclusive, no banco e tal, para poder dar início nas coisas. Né? Deve estar enfrentando essa dificuldade, né? Mas a principal é chamar a atenção da população de um modo geral, no seguinte sentido, da responsabilidade da nossa classe política, geral, desde PT, PSDB, PMDB, todos, né? Você não tem nenhuma solidariedade de alguém chegar e falar alguma coisa. Existe uma pura preocupação com a eleição no sentido de ganhar ou de interferir para prejudicar o outro, para ele não passar à frente. Quer dizer, uma situação, você bem falou, uma situação política mudou completamente a história do país. Né? Essa situação mudou completamente, né? A tragédia mudou tudo. Né? Agora, o que é importante é o seguinte, todas essas pessoas são eleitores que sofreram a ação, vamos dizer assim, do acidente, né? E todas essas pessoas são pagadores de impostos, sabe? Arcam com todas as responsabilidades. Eu até hoje não tive nenhum problema nesse sentido e nunca deixei de pagar meus funcionários até o dia 5. Então todo mundo, aliás, todo mundo já vai receber de hoje para amanhã, todo mundo vai receber. Entendeu? Quer dizer, eu estou fazendo uma cotação, a minha receita caiu, vê bem, como a gente recebe em academia, você recebe antecipado, então eu já faço a reserva daquilo que a gente vai ter que pagar de água e luz, essas coisas todas. Esse mês tudo bem, o mês que vem eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que ver quem pode ficar, quem não pode ficar, entendeu? Quanto eu vou arrecadar, se vai dar para pagar o pessoal, senão eu vou ter que começar a demitir. Mas vê bem, da mesma forma, eu vou ter que pagar essas pessoas. E por um outro lado, essas pessoas, esses professores, os funcionários, eles estão comigo há muito tempo. E os meus professores, principalmente os meus professores, o que acontece? Esse pessoal não é um grupo, na realidade eles são um time. E um time ganhador, que foi treinado, eles estão treinados, todo ano eles passam por 4 aperfeiçoamentos. A gente vai para São Paulo, fazer curso junto, ver a evolução das coisas. Quer dizer, então é um time que você não quer deixar, eu não quero deixar, porque eu tenho que seguir com esse pessoal. Lógico. Senão eu vou ter que formar aí durante mais 3 ou 4 anos para formar alguém adequado para isso. Quer dizer, e não tem, e a gente tem uma responsabilidade social, presta um serviço para a comunidade, tá? Um serviço de alto valor. Nós trabalhamos com qualidade de vida e com recuperação de pessoas, né? E você não tem nenhum respaldo político, porque os próprios responsáveis pelos partidos, ou pelo partido, vamos dizer assim, né, não deu o mínimo de satisfação. E nem está aí. Ele respondeu porque eu programei na primeira semana, não falaria nada de aspecto político. Mas na segunda semana eu comecei a falar. Quando eu comecei a falar, o senhor Márcio França se manifestou no Facebook. Entendeu? E depois foi fazer uma declaração. Mas até agora, só isso. Só essa declaração. E ficou por aí. E mais ninguém. Então era isso que eu queria passar para as pessoas. Juarez, muito obrigado, viu? Eu agradeço muitíssimo essa oportunidade. Desculpe o meu descontrole aqui, é que eu me emocionei imaginando isso, né? A gente se coloca na pele do outro. Eu acho que o melhor sentido da vida, né? Você quer saber da dificuldade, é quando você se coloca na situação do outro. Você me desculpe o meu descontrole, mas muito obrigado, viu? Obrigado você.
João Vilela, desculpa, viu, João? Imagina. Perdi Fiquei puto da vida. Você é um italiano nato. Sou um italiano nato. Você briga, você chora, você sai na porrada. Você é italiano nato. Você capô de casa mesmo, né? Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês, boa noite. Obrigado. Vai uma boa noite, boa tarde. Boa tarde, Então, vai para reprisar à noite, né? A gente consegue reprisar esse programa às 7 horas, Gisele, se a gente encerrar agora, né? Então, muito obrigado. Esse programa vai ser reprisado às 19 horas, 23 e à 1 da manhã. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã 1h15 ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.